Eu gostaria de aproveitar e gravar mais um áudio falando um pouco mais especificamente sobre a matrix biológica e a matrix mental, mais relacionada ao inconsciente, porque a matrix, quando eu falei no vídeo anterior de que sair da matrix é um coping, né? Porque existem várias matrix. A maioria das pessoas que se dizem libertas, desvencilhadas da matrix, elas acabam se tornando escravas de outra, né? Via de regra. E mesmo na possibilidade de se tornar totalmente independente, né? De todos os pontos de vista possíveis, social, cultural, econômico, político, emocional, etc e tal, eu ainda vejo que mesmo assim existiriam algumas matrices que seriam impossíveis de serem do ser humano, né, em especial ser liberto, né, se libertar, porque quando a gente fala de biologia nós estamos falando daquilo que basicamente constitui o nosso ser, né? Nós somos seres psicológicos, né, sociais e biológicos, né? Mas é possível viver fora da sociedade? Em tese, em teoria, sim, né? Então, em tese, em teoria, nós poderíamos nos libertar completamente da sociedade, né? Nos vermos livres, né? De todo o sistema ali que rege a sociedade, né? E isso inclui a política, a economia, os costumes, né? A cultura. Mas seria possível nós vivermos isolados e nos livrarmos da nossa própria biologia? Aí a resposta já seria não. Então, querendo ou não, né, a natureza, né, e agora falando um pouco mais aí da etimologia da palavra matrix, porque matrix ela vem de matri, e matria vem do latim, né, que significa mãe ou matriz, né? E por que mãe ou matriz? Porque mãe é aquela que gera, né? Aquela que possui a capacidade de gerar a cria no útero, certo? E quando nós falamos que nós vivemos numa matrix, nós estamos falando que nós vivemos em útero materno, né? Basicamente é isso. Aí nós poderíamos entrar na questão de mitologia das deusas, né? Do matriarcado e do conceito de matriarcal, né? Onde surgiu, como surgiu, né? O conceito divino de deusa, etc e tal. Mas esse não é o objetivo aqui do vídeo. Mas basicamente, quando nós falamos que vivemos uma matrix, nós estamos dizendo que nós vivemos e dependemos da natureza, né? Que é essa natureza que é atribuída à tal da figura deusa-mãe, né? Que daí vai surgir várias mitologias e culturas e religiões. Mas basicamente o que queremos dizer é que vivemos e dependemos da natureza, né? E nós somos seres biológicos, né? E nossa biologia, ela depende dessas leis naturais, né? Essas leis que regem, né? Regem tanto, né, a nossa química, né? A química do nosso corpo, que vai aí influenciar e gerar ações e reações, e essas ações e reações, né? Nós estamos falando de substâncias químicas que circulam no nosso corpo, correto? Essas substâncias vão gerar ações e reações, basicamente, né? Nosso sistema nervoso, e isso vai gerar também comportamentos e pensamentos e sentimentos, ok? E esses comportamentos, sentimentos e pensamentos vão regir e conduzir o nosso comportamento, que são nossas ações, que são nossas tomadas de decisões. Então, quando nós falamos de natureza, nós estamos falando dessa parte intrínseca ao ser humano, ok? Intrínseca ao ser humano. Ela está impressa no nosso DNA.
ok? E uma vez que ela está impressa no nosso DNA, nós só poderíamos nos ver libertos dela uma vez que se nós pudéssemos nos desvencilhar do nosso DNA. E isso só seria possível acontecendo na morte, ok? Por isso que eu disse no outro vídeo e repito, se ver fora da Matrix basicamente seria somente após a morte, ok? Numa hipótese ainda, né? Numa hipótese. Mas, então assim, se você ainda está vivo, você não morreu, então você vive numa Matrix, ok? No mínimo aí numa Matrix biológica, tá certo? Essa Matrix biológica, ela vai sim ali, né? Isso que significa o quê? Isso significa que existem leis, existem reações químicas que influenciam seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, influenciam os seus comportamentos, ok? Influenciam suas ações e isso é impossível de mudar, beleza? E também existe aí, né? Poderia fazer um outro vídeo, mas aqui como eu não quero me aprofundar muito no assunto, eu vou incluir nesse mesmo vídeo a Matrix mental, né? Matrix do subconsciente aí, porque nós temos duas facetas da nossa consciência, nós temos a racional e a irracional, né? Nós temos a lógica e a ilógica, a consciente e a inconsciente. E essa faceta inconsciente, ela também é responsável, né, por nos, por nos influenciar, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que fazemos, ok? E, só que ela age no nosso cérebro especificamente, né? Ela age na nossa mente, ok? Então, essa matrix, ela também é impossível de ser desvencilhada, mas eu incluo ela na biológica, porque nosso cérebro é biológico, a nossa consciência ela vem da biologia, né? E até mesmo falando do inconsciente, ok? O nosso mental, né? Ele possui ali causas, ok, biológicas, porque são substâncias químicas que são produzidas nos nossos cérebros ou enviadas, né, ou até mesmo sinais, né, outputs, né, sinais de, como posso dizer, indicativos, ok, sejam eles positivos ou negativos, que vão ditar ao nosso consciente e ao nosso inconsciente aquilo que o nosso corpo está reagindo ou agindo, né? Então, quando nós produzimos certas substâncias, como exemplo dopamina, né? E essas substâncias ela agem no nosso cérebro, trazendo estímulos de recompensa, ok? O nosso cérebro entende aquele estímulo e interpreta aquele estímulo, ok? E querendo ou não, a nossa mente, nosso sistema límbico, que basicamente vai ser composto aí pelos hormônios aí né, da satisfação, do prazer, etc e tal, eles vão ter grandes influências no nosso comportamento, uma vez que o nosso comportamento também ele é ditado pelo sistema límbico, né? E aí nós podemos colocar também o sistema mais primitivo ali reptiliano, né? O nosso núcleo do nosso cérebro, que é formado ali apenas basicamente por instintos, né? Aqueles instintos que controlam batimento cardíaco, respiração, etc e tal, e que basicamente também vai ser responsável por nos conduzir à reprodução e à sobrevivência. E essas são as duas leis e os dois princípios, né, básicos da natureza. Porque toda a natureza e todos os seres vivos que vivem nessa natureza, né, nesse ecossistema, nesse ambiente, e que são, como posso dizer, filhos dessa natureza, eles possuem duas regras básicas, né, são duas regras que eles seguem sempre. Essas regras são as regras de sobrevivência e reprodução. Então, esses instintos, né, que vão ser impulsionados, né, são impulsos que vão nos mover
baseados na sobrevivência e na reprodução, esses instintos são primitivos e são inatos ao nosso ser, nós não podemos nos desvencilhar deles. Então, quando nós falamos da matrix biológica, nós estamos falando desses impulsos, né? Desses desejos e de tudo aquilo que nos move, entende? Nos move tanto como indivíduos, no micro ali, no ponto de vista individual, né? Do indivíduo solitário, quanto do ponto de vista social, das interações do comportamento humano, né? Da vida em sociedade, da vida em comunidade, das relações entre homens e mulheres, por exemplo, das relações, tá certo, do dia a dia. E, então, para o vídeo não ficar longo, né? O que eu quero dizer basicamente com esse vídeo é reiterando o vídeo anterior, que existem aí pelo menos algumas matrix que são impossíveis de serem desvencilhadas. Essas matrix, elas fazem parte basicamente da constituição do nosso ser, e mesmo que nos tornássemos aí, voltássemos aí a ser caçadores e coletores, nós ainda continuaríamos vivendo nessa matrix. No próximos vídeos aí eu vou estar falando um pouco mais sobre alguns outros conceitos aí, esclarecendo talvez alguns desse vídeo também, do anterior, mas acredito que por hora é isso.